se rendem. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! Deus é humano, é a estrela da manhã. Cordeiro de Deus, salva a vida. Príncipe da paz, grande é o Shaddai. Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, oh! Jesus, Jesus é o Galileu. Palavra que poderíamos trazer hoje, pastor? E por que essa palavra fala tanto? Por que essa canção envolve tantas pessoas? Queria compartilhar com você, a palavra Galileu, ela se expressa de alguém que mora no sul de Israel, junto ao mar da Galileia. E Cristo ali começou verdadeiramente o ministério dele, né, através do batismo no Rio Jordão, foi levado ao deserto para ser tentado, mas depois Jesus ficou esse período na Galileia. E aí, o que aconteceu ali? Como é que se refere o nome Galileu? De onde se tem o termo Galileu? Por que Jesus era Galileu? Se ele nasceu em Belém, morou um período no Egito, e depois, você sabia que Jesus morou um período no Egito? E depois do Egito ele voltou para Nazaré, e de Nazaré subiu ao mar da Galileia. Jesus foi Galileu. Jesus chamou os primeiros discípulos na Galileia. Jesus trouxe, vamos pensar aqui, do norte de Israel, né? O reino do sul e o reino do norte. Jesus trouxe do norte de Israel às margens do mar da Galileia, que é uma grande lagoa de água doce. Jesus escolhe os seus discípulos ali e Jesus os chama para os seguirem. Jesus olhava para cada um deles e falava assim: olha, segue-me, simplesmente isso. E por causa de todo o alvoroço que Cristo trouxe, começando pela Galileia, ele foi chamado sim de Galileu. Jesus foi chamado de Galileu em Mateus capítulo 26, no versículo 69, quando Pedro estava ali, Jesus já tinha sido preso, Jesus já tinha sido torturado, já tinha passado por vários castigos, e ele estava ali esperando algum período de julgamento. E Pedro se aproxima por fora do pátio, e a palavra de Deus fala ali em Mateus 26, 69, o seguinte: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas aí Pedro fica desesperado. Pedro fala: eu nem conheço esse homem. E começa a praguejar a Cristo. E mais uma vez a criada fala assim: não, tu és sim, tu estás com Galileu, porque tu falas como um dele, né? Tu falas, olha no versículo 70, ele fala, mas ele negou outra vez, e Pedro, depois que está ali, disseram novamente: Pedro, certamente tu és um deles, pois tu falas igual a ele, pois és também Galileu. Olha que interessante. Jesus, Galileu, Pedro, também Galileu, né? E ele falou claramente nisso: tu és Galileu, porque tu falas como ele. Isso aí já foi em Marcos, capítulo 14, versículo 70. Mas se você também olhar lá em Lucas, no capítulo 13, tá? Lucas no capítulo 13, ora, ninguém, naquele tempo mesmo, estavam presentes alguns que eles falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. E o versículo 2, Jesus fala: respondendo Jesus, pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Voltando aqui, a palavra Galileu simplesmente refere-se ao lugar onde a pessoa nasceu. Mas quando se fala hoje, depois de mais de 2000 anos, é quase impossível
quando falamos a palavra Galileu, não lembrarmos do Criador, não lembrarmos daquela pessoa que é a pessoa mais importante, mais especial da nossa vida, daquela pessoa que temos uma concepção de que ele se entregou a própria vida dele, por mim e por você. É esse Galileu que eu falo para você neste momento. Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele fez uma diferença quando nós realmente queríamos ser transformados por ele. Olha, Jesus Cristo, o Galileu, ele simplesmente parava e via as pessoas. Ele simplesmente parava, olhava as pessoas, estendia a mão e falava: vem e segue. Esse mesmo Galileu, eu quero falar dele para você hoje. O que está faltando para você olhar para os olhos dele, ver as mãos dele estendidas para ti e falar para você: vem e segue. Mas pastor, eu já conheço esse Galileu. Sim, e eu já sigo esse Galileu. Sim, mas e você que conhece e não segue? E você que está cada dia mais se afastando dele? E você que se sente cada vez mais distante desse Galileu? O verdadeiro, o maior nome, e como Cristo foi maravilhoso quando ele falou assim: olha, tu és Galileu, assim como ele é. Pedro, mesmo negando Cristo 3 vezes, mesmo ouvindo que verdadeiramente ali, vendo a total fragilidade, o total medo dele, Jesus olhou para ele e o galo cantou, porque ele falou: 3 vezes me negarás, Pedro, antes que o galo cante. Será que você vai querer negar o Galileu? Será que você vai querer negar Jesus? Como? Com as suas atitudes. Como? Se afastando cada vez mais dele. Como? Saindo do propósito de salvação que ele tem para você. O Galileu, que é Jesus Cristo, te chama hoje